Pastor Diego é uma bênção. Diogo, eu troco tudo, viu, irmão? Não liga não, é eu mesmo. Não é? Mas eu profetizo sobre a tua vida que você vai ser pastor. Independente de qualquer coisa, qualquer ajuda humana é do céu, em nome de Jesus. Amém? Recebi aqui, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, podem sentar, fiquem à vontade. Paz do Senhor Jesus? Amém. Boa noite. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui na nossa casa, adorando ao nome santo do Senhor, bendizendo a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Que bom que você veio. Que o Senhor possa te abençoar, possa recompensar a sua vida e a sua família. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos, nesse mês de julho, falando um pouco a respeito de sabedoria, sabedoria prática, sabedoria para a vida, tudo isso baseado na palavra do Senhor e, majoritariamente, no livro de Provérbios. Não somente nele, mas ele é uma base para tudo isso. Também nós estamos sendo impelidos pelo motivo da revista da Escola Bíblica Betel, que nesse trimestre está falando também sobre Provérbios, a sabedoria que edifica a vida. Então, na semana passada, a missionária Suzana nos trouxe aqui uma mensagem sobre a verdade, a mentira, isso mesmo? Nós também temos aulas no YouTube, que você pode estar acompanhando a Escola Bíblica Saiba Mais. Semanalmente nós estamos subindo episódios lá no canal da igreja, para tudo isso, para que você fique municiado, fique afiado na palavra do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu queria meditar com vocês um pouco a respeito de um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre disciplina. E aí, vamos já tentar trazer uma indagação nesse início. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra disciplina? Talvez, para os mais experientes, tenha uma conotação ruim, tenha uma conotação de ficar de banco. Talvez para os mais jovens a disciplina seja algo no sentido de ser determinado, seguir firme, ou até mesmo ser alguém rígido. Então, a palavra disciplina, ela tem uma série de semânticas nela. Ela tem uma série de significados também. Então, a Bíblia, ela não nos deixa, ela não exime desses significados também. Então, ora você vai ver a palavra disciplina sendo aplicada, até mesmo seus sinônimos sendo aplicados a diversas situações da vida humana. Então, eu queria tentar destacar com vocês 2 ou 3 sentidos que a gente pode entender da palavra disciplina. Eu só vou contextualizar vocês. Eu me baseei na aula de número 5, tá? A disciplina do Senhor conduz a vida. Me baseei aqui. Bom, hoje nós vamos fazer bastante uso aqui dos textos bíblicos, vamos caminhar um pouquinho, vou tentar fazer um pouco como a irmã Suzana fez. Não tenho o domínio que ela tem, mas vou me esforçar aqui. Então, o primeiro aspecto que a gente pode ver da palavra disciplina do Senhor, vindo do Senhor, eu queria destacar o ensino, ou a instrução. Queria colocar com vocês aí Provérbios capítulo 23, versículo 12. Provérbios capítulo 23, versículo 12. Diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, o primeiro destaque que nós vamos fazer é que no livro de Provérbios, desde o capítulo 1, principalmente do 1 ao 9, há uma forte ênfase do Salomão, do escritor, chamando aqueles que os lê, que o ouve, o filho dele, os seus sucessores e todos aqueles que vão ouvir, todo o povo de Israel, a ouvirem os seus conselhos, ouvirem o que ele faz. E esse chamamento do 1 ao 9, nos capítulos, é fortemente visto como um chamamento à instrução. Nós vamos ver ainda nesses textos, Salomão dizendo: ouve, filho meu, o que eu tenho a dizer. Ouve o que eu vou falar para você. Segue os meus conselhos. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é que há uma disciplina
há um conceito da disciplina que nos remete ao ensino, ou a busca pelo ensino e pelo conhecimento. Queria destacar outro texto com você. Provérbios capítulo 1, versículo 8, por favor. Veja o que eu havia mencionado. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe. Aqui, Salomão, ele se remete às figuras primárias de autoridade que uma pessoa tem em sua vida, ou seja, o seu pai e a sua mãe. Ele diz, olha, filho, ouve a instrução, o ensino, aquilo que dá direção para a sua vida. Irmãos, nós estamos em tempos em que relacionamentos entre pais e filhos, entre mães e filhos, estão cada vez mais difíceis. Nós sabemos que isso antecede a volta de Cristo. Jesus nos falou sobre isso, que isso seria as dores de parto, esses eventos, esses sinais que aproximavam a sua volta. Então nós que somos chamados a sermos filhos de Deus e temos a iluminação da palavra de Deus como nosso guia, nós precisamos e devemos entender que essa disciplina do Senhor nesse sentido é uma instrução para as nossas vidas. Então ouvir o que o pai, ouvir o que a mãe tem a dizer deve ser levado em consideração. E aí a gente chega aqui em pleno 2026 e acaba soando estranho aos nossos ouvidos. Poxa, esse irmão veio falar para eu ter que ver minha mãe e o meu pai. E aí vem aquela pergunta, mas ele não conhece a minha mãe. Mas ele não conhece o meu pai. E realmente, eu não conheço. Talvez você conhece um pouco, mas eu sei de alguém que conhece muito mais. O nosso Deus. O nosso Deus conhece a sua filiação paterna e materna. Então, o que Salomão quer dizer, o que o Senhor quer dizer nesses escritos é: ouve as instruções daqueles que são mais velhos do que você e têm mais experiência, mais conhecimento, mais instrução do que você. Para quê? Para que você aprenda com ele. De que adianta, irmão? Ouvir e não reter nada. Reter o mínimo. E pior ainda, aplicar muito menos. Jesus, no seu Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, ele vai finalizar dizendo, olha, aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem tolo. Ouvir a instrução tem por consequência, subentende que você irá praticar. Então, este é o primeiro sentido que nós estamos tentando destacar a respeito da palavra disciplina. É uma disciplina que instrui. É um conhecimento que você precisa buscar. Eu queria também mais um texto, por favor. Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Esse é um pouco mais longo. Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o 11 para finalizar, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Irmãos, aqui é um clamor a busca pelo conhecimento de Deus, a busca por sabedoria.
E aqui eu queria entrar também num outro sentido da palavra disciplina, como constância, como busca incessante até conseguir algo. Quando Salomão ele traz esses textos para nós, ele entende ou subentende que a disciplina aqui, o ensinamento e o conhecimento, a instrução, precisa da disciplina, ou seja, da constância, da busca incessante para ser alcançado. Não tem como você ser sábio, inteligente, instruído, se você não se esforça para alcançar isso. Você precisa de disciplina para isso também. Ninguém vence na vida sem disciplina, irmãos. Não existe vitória sem uma constante disciplina de exercício, de aplicação em lutas para alcançar essa vitória. Não existe sucesso financeiro, não existe sucesso empresarial sem disciplina. Fazer o que tem que ser feito, ainda que eu esteja cansado, com preguiça, às vezes doente, você faz coisas que você não queria estando enfermo, mas você precisa fazer e ir porque você tem um compromisso com aquilo, você tem a disciplina de seguir aquilo. Então, muitas das vezes, a disciplina ela é superior ao que eu e você estamos sentindo naquele momento. Glória a Deus por isso? Amém. Então, ser disciplinado vai no oposto dos prazeres da carne, dos desejos da carne. Então, é muito mais fácil nós nos rendermos aos desejos, às vontades que nós temos. Poxa, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não vou trabalhar, vou me dar esse luxo. Hoje eu não vou fazer tal coisa. Ou são até mesmo desejos da carne, mas de uma forma lícita. Eu vou tentar explicar isso para você. Às vezes você gosta de comer algum doce, alguma coisa assim. E aí você começa a ceder essa vontade constantemente. Qual será o resultado disso? Onde vai terminar? Esse prazer é ilícito? Não necessariamente. É uma comida. Mas conforme você vai se relacionando de uma maneira desequilibrada, aquilo pode se tornar algo terrível na sua vida. Então, a disciplina também, ela vai no oposto aos desejos da carne. Nós precisamos ter disciplina para buscar a santidade. A santidade, ela é um trabalho sinergista. É você fazendo a sua parte, mas essa santidade é um dom do Espírito também. É um fruto do Espírito. Vem do Senhor. Você por si só pelo seu esforço, você não se torna santo. É o movimento do Espírito Santo na sua vida e com a sua disciplina, a aplicação da oração, da leitura da palavra, dos jejuns e abnegações. Aí sim você começa e passa a ter uma vida mais santa. Ser santo envolve disciplina. Aleluia! Glória a Deus por isso. E eu queria mais um texto para a gente tentar fechar esse ponto da disciplina como a instrução. Isaías capítulo 28, verso 26. O contexto desse texto aqui, irmãos, é Deus dando instruções aos agricultores a lavrar a sua terra. E aí ele diz, verso 26, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E aí, queridos, se Deus teve o cuidado de ensinar agricultores a lavrar e trabalhar a terra, você acha que Deus não tem cuidado de ensinar você a viver a sua vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece ser algo simples para quem sabe lavrar e cuidar de uma terra. Mas até isso Deus ensina as pessoas a fazerem. Deus vai te ensinar a lidar com suas finanças. Deus vai te ensinar a lidar com seus filhos, com sua filha. Deus vai te ensinar a lidar com esse relacionamento. Deus vai te ensinar a lidar na empresa. Deus vai te ensinar. Mas esse ensinamento requer uma busca disciplinada e constante da sua parte. Requer que você busque, filho meu, busque a instrução. Salomão diz que a instrução, o conhecimento é mais valioso do que a prata.
do que moedas monetárias que a gente pode realmente calcular nos nossos dias de hoje, ou em qualquer dia. Vale muito mais do que isso. E preste atenção, que é uma figura material, moedas, para algo espiritual, que você não vê. O espiritual é mais valioso do que o material. E nós, como igreja, estamos nos perdendo por estarmos focando somente no material. E não estamos buscando conhecimento e sabedoria mais do que isso. E aí a gente tem aquele texto que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se a gente puder fazer isso, ampliar um pouco mais a interpretação desse texto, ali se trata do conhecimento de Deus. Mas não seria bom se você tivesse um pouco mais de conhecimento de relacionamentos? Não seria melhor se você tivesse um pouco mais de conhecimento de finanças? Não seria melhor se você tivesse um pouco mais de conhecimento de criação de filhos? Ou seja, nessas áreas nós perecemos porque nos falta conhecimento também. Disciplina para buscar a instrução e o conhecimento que vem do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, agora eu queria caminhar também para um outro sentido da palavra disciplina. E aqui nós vamos entrar numa seara um pouco mais espinhosa. Nós vamos entrar no entendimento da palavra disciplina como correção. Como correção. Sabe aquele puxão, aquele chacoalhão? A Bíblia tem isso? Muito disso. Muito disso. E eu queria ler com vocês Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Mais uma vez, Salomão utiliza a expressão filho meu. Não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. E esse texto ele é maravilhoso, porque nós lemos no capítulo 2, pelo menos 11 versículos, dele falando dos benefícios de você buscar o conhecimento, a sabedoria, que você vai encontrar ao Senhor. E aí no capítulo 13, ele diz, bota por favor o 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Agora sim, 12. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem. Quantos são pais aqui? Temos uma boa série de pais e mães. Eu falei pais, mas envolve mães também. Mas quantos são filhos? Todo mundo é filho. Todo mundo é filho. O seu pai, aqueles que tiveram o privilégio de ser criado com o pai e com a mãe, em algum momento, ou uma figura materna e paterna, minha figura paterna era a minha avó, meus irmãos. Minha avó era linha dura. Não dava para brincar com ela, não. Ela foi minha figura paterna. Então, todos nós temos uma figura assim que nos corrigiu. Se não fosse tais correções, se não fosse aquela surra, né? Para onde será que a gente teria caminhado? Se não fosse aquele alerta que o seu pai ou sua mãe fez. Por quê? Qual é o princípio base dessa correção? O amor. Veja o versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama. Se Deus repreende você em algum momento da sua vida, é porque Ele te ama. Ele não quer perder você. Ele não quer que você continue no pecado. Ele não quer que você continue assim como ele fala, como Jesus disse ao apóstolo Paulo, olha, dura coisa, quando era Saulo, dura coisa para ti recalcitar contra os aguilhões. É uma expressão de como se fosse, aguilhões era um ferro que ferroava os touros, os bois naquela época. Não sei se ainda hoje utiliza essa mesma ferramenta. Então era como se Saulo estivesse batendo de frente contra essa ferramenta, se furando. Então o que Deus quer é que você não faça isso com a sua vida.
Por isso, em alguns momentos, ele chama você mais para perto. Ele te chama para uma correção. Qual é a base disso? O amor. E qual é o instrumento que Deus costumeiramente utiliza para te corrigir? O sofrimento. Eita glória, minha filha caiu do banco. Eu queria que você colocasse aqui, por favor, Hebreus capítulo 12, verso 2. Como eu havia mencionado, irmãos, uma ferramenta que Deus costumeiramente utiliza para repreender os seus filhos acaba sendo o sofrimento. Algumas dificuldades, algumas provas que nos sobrevêm. Às vezes, irmãos, eu estou tendo muita cautela para falar isso aqui, irmãos, de verdade. Estou tendo muito temor ao Senhor para falar isso. Às vezes é o Senhor te segurando um pouco para você não tomar uma atitude equivocada. Que lá na frente o resultado vai ser muito pior do que hoje você está imaginando que vai ser de benefício. Lá na frente pode ser algo terrível. Então, às vezes, Deus dá uma apertada, dá uma segurada, você não entende, você reluta, reluta, mas entenda que é o amor de Deus. E eu queria ler esse texto com vocês. O escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Preste atenção, irmãos. Preste muita atenção aqui. A medida que nós devemos passar pela prova é a medida de Cristo. Ele diz, olhando para Jesus. Olhar para Jesus em meio às dificuldades. E o escritor ainda descreve que suportou a cruz. Suportar a cruz que Cristo suportou, nós não temos ideia do peso, da dor, que foi carregar aquilo, não somente no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual do que isso quer representar. O escritor diz, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É nele que a sua fé deveria, ela está baseada. É nele que a sua fé deve estar baseada, porque em algum momento o sofrimento vai vir. E se você não estiver olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, que também passou por adversidades, provações, mas suportou, você vai ruir, você vai cair. Se você não olhar para Jesus, você vai cair. E aqui o contexto do que esses hebreus estavam passando, eles estavam passando por perseguições, porque os hebreus são os judeus convertidos ao cristianismo, a Jesus, reconhecido como Messias pelos judeus, passaram agora a serem perseguidos pelo sinédrio, pelo governo, pelos parentes, pela família. Homens e mulheres que se convertiam eram pressionados pelo sinédrio, pelos fariseus, a divorciarem-se. E aí o escritor diz, olhe para Jesus. Versículo 3, por favor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Aqui é uma expressão de que você ainda não derramou sangue, literal, naquele contexto literal. Não foi um mártir por Cristo. Ainda dá para suportar mais. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Irmãos, mais uma vez eu queria chamar a sua atenção. Preste muita atenção nas expressões que a Bíblia menciona. Você já esqueceu das exortações que argumentam convosco como filhos? Vocês não são qualquer um. Vocês são filhos.
Vocês são filhos. Filhos, olhem para Jesus. Filhos, lembrem-se, filhos. Lembra da expressão que nós havíamos mencionado também em Provérbios? Filho meu, filho meu, filho meu. Vocês são filhos. E aí ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimeis quando por ele fores repreendido. Aqui é uma citação direta de Provérbios 3, 11 e 12. Vocês são filhos. Lembrem-se, vocês que são filhos, do que havia sido escrito. Os hebreus, esses judeus convertidos ao cristianismo, conheciam muito bem a lei e o Antigo Testamento. Por isso, o escritor aos hebreus traz à memória esse texto para eles. Em momento de dor, em momento de prova, em momento de luta, olhe para Jesus. Porque a disciplina do Senhor, ela vem. Mas a base dessa disciplina é o amor. Versículo 5, por favor. Desculpa, 6, perdão. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Mais o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Verso 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Veja, irmãos, o outro sentido da palavra disciplina é uma correção. É uma repreensão. Com a intenção ou com a base, o amor. Qual o motivo ou qual a finalidade de você ser filho de Deus? Tem um texto em Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, a senhora me ajude, por favor, versículo 23, que fala que Deus abriu mão do povo e eles foram entregues às suas próprias paixões para fazerem conforme cada um queria. O que é isso, irmãos? Isso é juízo de Deus. Faça do seu jeito, faça você mesmo, faça como você quer, são palavras de Satanás. Viva como você quer. Você não precisa prestar conta para ninguém. Isso, irmãos, vai culminar no inferno. Porque quem vive assim são bastardos. Mais uma vez esse versículo. Mas se estáis sem a disciplina, sem a correção, sem a instrução, do qual todos os filhos são participantes, vocês não são filhos. São bastardos. Não são filhos legítimos. Não fazem parte da filiação celeste. Não fazem parte da família de Cristo. Efésios 2, 9, 19. Então, porque Deus nos disciplina, porque às vezes passamos por sofrimentos, porque às vezes a corda aperta na gente, ou melhor, o sapato aperta no nosso pé, porque Deus está nos chamando à repreensão. Deus nos ama e não quer que caminhemos a passos largos para a condenação. Irmãos, eu não sei como pode soar ao seu ouvido uma mensagem como essa. Por isso eu disse, é com muito temor e tremor que eu falo sobre isso. Porque o nosso cenário brasileiro, político, econômico, e em alguns casos eclesiástico, é desanimador. E talvez você está passando por uma dificuldade em algumas dessas áreas que eu só citei como um exemplo aqui. Mas entenda, irmão, tem coisas que é a gente que procura. Tem erros que é a gente que faz. E essas consequências vão vir. É eu que passei o cartão demais onde não era para ter passado. É eu que comprei muito na Shopee. É eu que fiz. Isso aqui fui eu. Não foi diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aqui sou eu. Então eu preciso
arcar com essas consequências. Porém, todavia, entretanto, Deus é misericordioso. E aí, mesmo passando por essas dificuldades, Ele está com você. Ele não te deixa sozinho nessas adversidades. E pode ser que surja também, como a missionária nos trouxe a oração, o diabo furioso contra a igreja do Senhor, porque está. E ele trabalha de várias formas. E uma delas é um trabalho sutil, que vem minando as energias do povo de Deus. Vem minando as energias, como se fosse uma goteira. E aí aquilo vai incomodando e vai deixando parando, e vai fazendo com que você fique incomodado, e vai querendo que você fique parando de fazer as coisas. Então, queridos, se o Senhor nos chama à repreensão hoje, ou em algum momento, é porque Ele nos ama e nos trata como filhos e não como bastardos. Aleluia. Amém? Vamos tentar finalizar. Queria, por favor, mais um versículo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Mais um motivo da correção de Deus. Mais um motivo do porquê Ele corrige os seus filhos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Mas esse é o texto que a gente lê na Santa Ceia. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Mais um motivo de Deus buscar repreender a sua igreja, os seus filhos. Vocês não vão ser condenados com o mundo. Se Deus não nos corrige, irmãos, nós seremos condenados com o mundo. Mas quando Ele nos corrige, Ele nos chama de volta aqui. Vem, filho. É aqui que eu quero você, filho. Eu tenho uma pequenininha, a Maria Isis. Rapaz, aquela ali, meu irmão. Aí minha esposa até levou ela pra lá, né? Porque aquela ali é o tempo todo. Quando ela tá muito quietinha, aí, meu, eu já chego, Gena, cadê a Maria? Tá lá dentro. Ixi, deixa eu ir lá ver o que é. Aí o sofá tá cheio de Danone, o cabelo tá com Danone, a televisão tá riscada com canetinha. Então, se eu não... Eu amo minha filha. Se eu não chamo ela para perto, se eu não corrijo ela nesse sentido, deixo ela viver como ela quiser, lá na frente ela vai ser uma jovem insuportável. Lá na frente ela vai estar só perdendo na sociedade. Lá na frente, talvez, o destino profético que ela teria pode ser completamente ou em parte destruído, manchado, demorado a acontecer, não sei. Mas com alguma consequência vai ter. Então por isso nós somos pais, temos esse... É cansativo, irmãos? Sim ou não? É muito cansativo. É muito cansativo. Tem horas que chega o final do dia, você não está aguentando mais. E ela está lá, pulando na cama. E você não aguenta mais fazer nada. Porque é cansativo. Corrigir cansa. Por quê? Até que inculque na cabeça, na mente da criança, é necessário a repetição. Até que você aprenda como Deus quer que você haja, é necessário a repetição. Quer parar de sofrer essa prova? Aprende, irmão. Aprende, irmã. Aprende logo. Aprende logo. Que aí você vai sair disso. Amém? O último versículo eu prometo para vocês, para não cansar mais. Provérbios 13, 1. Provérbios 13, 1. Não, por favor, o 12, 1. Deixa eu ver se é esse. Ah, isso mesmo. Olha só a expressão que Salomão traz, como é forte, ó. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Tinha essa palavra na Bíblia? Né? Não sabia que estava escrito isso, O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão, seja ela no nosso nível terreno aqui, seja do pastor, meu Deus do céu, a vida de pastor deve ser difícil. O pastor não pode falar com o irmão, com a irmã, já explode. O que a Bíblia chama essa pessoa do quê? Estúpida. Seja a nível da empresa, familiar,
E aí, quando a gente vai para um nível espiritual, quando nós odiamos a repreensão que veio do Senhor, nós somos pessoas estúpidas, sem educação, sem preparo, desequilibrados emocionalmente, desequilibrados espiritualmente e em tantas outras áreas. Por isso, querido e amado irmão, os 3 conceitos de disciplina para a gente fechar aqui, como instrução, como ensinamento, como disciplina, como aquilo que deve ser feito até ser alcançado, como insistência e também disciplina, como correção e repreensão. A Bíblia fala sobre pelo menos esses 3 aspectos da disciplina. Não exatamente a palavra disciplina, mas seus sinônimos e correlatos. Então, queridos, busque no Senhor. Busque no Senhor na sabedoria. Busque no Senhor no conhecimento. Se está passando por um momento difícil, muita gente está, ou quase todo mundo está passando por um momento difícil, não desista. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. É nele que você deve mirar. É nele que você deve mirar. Você tem que ser parecido com Cristo. Qual é o seu alvo? Ser parecido com Cristo. Então, nas provas que eu estou passando, Cristo também passou por adversidades, dificuldades, provas, provações. O que ele fez? É assim que eu tenho que fazer. Amém? Busque no Senhor. Queria orar com você. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor pela vida da sua igreja, Pai. Eu sou grato ao Senhor pela sua palavra, Pai, que continua a ser eficaz em nossa vida, em nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio que tivemos aqui, Senhor, de primeiro adorar ao teu santo nome, Senhor. E agora ouvir a tua palavra, Pai. Vamos também contribuir, Senhor, com um coração alegre, Pai. E vamos voltar para os nossos lares, regozijando, sabendo que nós somos filhos de Deus, não somos bastardos. E quando o Senhor nos chama à repreensão, é porque o Senhor nos ama e que é o melhor para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.